Na vida alguns sentimentos podem surgir do nada, mas surgir em meio ao banheiro da escola, isso sim pode ser preocupante. Nossa história inicia com Ishito Sato, um jovem estudante recluso com um gosto peculiar. Bom, ele gosta de passar o tempo vago no banheiro do ginásio na escola, pois lá se tornou seu lugar de sossego. Porém, em certo dia quando entrou no banheiro, ele teve uma surpresa ao encontrar sua professora Kana Kojima, ou Demônio Kojima para os mais íntimos. Nesse inusitado dia, ele perguntou o que ela faz no banheiro masculino, e em resposta a professora disse que o banheiro feminino estava interditado, pois alguma aluna comeu pera com manga, e isso não acabou bem. Enfurecida, ela o questiona sobre como entrou. Ele então diz que a tranca da cabine está quebrada. Ela então ordena que ele saia dali, e em troca ela irá ignorar o ocorrido de hoje. Ele até tenta sair, mas a tranca simplesmente resolveu voltar a funcionar, o que resultou em ele ficar preso com a professora Demônio, que por algum motivo recebeu esse nome. Nesse momento eles ouvem a porta se abrir, e por mais que Sato tenha sentido esperança, Kano puxou pelo braço para silenciá-lo. Bom, nem preciso falar que não acabou bem. Mais tarde, Sato conversa com seu amigo que parece uma montanha. Ele revela que está com problemas sérios em tirar algo da cabeça, então resolve ir até a enfermaria para descansar. Mas assim que entra na sala, ele se depara com sua doce professora, e quando ela tenta o questionar por que está matando aula, ele inventa uma desculpa sobre uma dor no pé. Ela então revela que pegou uma gripe, e acaba pedindo ajuda para ele pegar o remédio. Sato então vai até o armário, e encontra o remédio que ela pediu, e é aí que as coisas complicam para ele, pois agora ele vai ter de ajudar a aplicar o remédio nela. Nesse momento eles são interrompidos por outra professora entrando na sala, e para evitar serem pegos, ele se esconde. No dia seguinte, Sato acaba novamente na enfermaria, mas dessa vez é devido à gripe que pegou de Kana. A mesma vai até ele agradecer por ajudá-la no dia anterior, mas também o repreender por mentir sobre a dor no pé. Mais tarde, durante a volta para casa, uma forte chuva caiu, forçando Sato a se abrigar em uma lavanderia, mas novamente ele se encontra com sua professora lá. Ela também foi forçada a se abrigar da chuva, e para evitar ser destruído por sua doce professora, Sato então se oferece para colocar sua roupa para secar. Ele oferece sua camisa, ela aceita o bom gesto que quebrou o clima tenso, porém um relâmpago atinge o prédio fazendo a luz cair. Os dois então se unem para ativar o interruptor de emergência, porém era alto demais, e Sato não tinha forças para erguer sua professora. Eles então mudam de posição, mas Sato acaba perdendo o controle, e algo chama a atenção de Kojima. Alguns dias depois, enquanto ia visitar sua mãe, Sato se depara com sua professora em casa, e quando a questiona o motivo dela estar lá, ela diz que ela e sua mãe são amigas de escola, e por isso ela aparece algumas vezes para ajudar a cuidar de sua irmãzinha. Mas o problema é que ela não é muito boa com crianças, o que a deixa para baixo. Ela revela que seus pais a pressionam para se casar e ter filhos logo, mas o problema é que ela quer um homem jovem e saudável, que goste de crianças. Nem preciso falar que ela descreveu o prota aí. Minutos depois na piscina, um beijo acidental entre ambos acontece, tudo graças à pequena que quase caiu da piscina. À tarde, ao cair da noite, a mãe de Sato pergunta a Kojima se ela deseja se casar com seu filho. Ela diz que adoraria ter como nora. Essas palavras e o beijo de mais cedo a fazem se perguntar se é possível um final feliz para ela. O tempo passa, e em certo dia Sato sobe as escadas curtir o dia em seu quarto repletos de mangás e jogos. Bom, esse era o plano, até encontrar Kojima lá. Ao vê-lo, ela o repreende por viver em um chiqueiro, mas explica que ela está ali, porque sua mãe a fez esperar lá. Não demora e logo a mãe entra com comida para todos, e enquanto comem, ela entrega um drink de sake para Kojima que após beber já fica bêbada. Isso a dá coragem para mostrar um álbum antigo que ela achou na bagunça de Sato. Todos se reúnem para relembrar os velhos tempos, e é aí que descobrimos que Sato foi de grande ajuda para que Kojima perdesse a timidez e se tornasse professora. Pois no dia em que se cruzaram pela primeira vez na ponte, Sato pulou na água com o intuito de arriscar para conquistar. Esse gesto simples foi o suficiente para fazer com que Kojima adquirisse coragem para encarar seus desafios. Além do motivo de sempre cuidar dele. Então, após ela se dar conta que aquele garoto era Sato, ela corre agradecer ele. Nesse momento, a senhora Ishito resolve sair do quarto, mas antes deseja sorte aos dois. E as coisas só pioram quando Kojima encontra uma revista do Jiraiya. Imediatamente ela se vira para Sato e começa a criar um drama com ele. Ela pede para ele a chamar de senhorita, mas logo a mãe de Sato entra no quarto e interrompe o drama. Cortamos para a escola, onde Sato se depara com sua professora e a chama de senhorita, o que acaba chamando a atenção de todos, pois no Japão isso é considerado desrespeito com alguém mais velho ou com autoridade superior. Bom, isso resulta em uma bronca nele, afinal ela tinha de manter em segredo sua relação, mas assim que se afasta de todos, Kojima fica envergonhada pela coragem que ele teve para cumprir seu pedido.
Alguns dias depois, a temporada de férias chega, e a família de Sato é convidada para um casamento, e quando eles chegam ao hotel, Sato pergunta o motivo dela estar lá. A mãe disse que ela veio no lugar de seu pai, que sempre está ocupado com o trabalho. Ela reforça dizendo que sabe o quanto ele é lerdo, então ela aproveitou esse momento para ajudá-lo com uma mãozinha, mas antes que ele possa falar algo, ela se vira e sai correndo. Kojima se aproxima dele e o convida para nadar, porém assim que chegam na água, ela pede ajuda com um protetor, e durante o tempo que ele ajuda, ele começa a lembrar de tudo que passaram juntos, e sem que perceba, ele pensa em voz alta, se perguntando se ela sente algo por ele. E bom, ela acaba respondendo que sim, e assim que notam o que aconteceu, ela corre e pula no mar, o que resulta em algo a mordendo. Sem pensar muito, ela sai correndo da água e avisa Sato sobre a mordida. E é só aí que eles percebem uma placa de aviso. Desesperado e temendo pela vida de sua professora e amiga da família, ele resolve extrair o veneno, mas o local da mordida era muito preocupante, mas ainda assim seu gesto heróico salvou a vida de sua professora. Logo mais os dois vão para o casamento, e após assistirem o desenrolar de um drama de figurantes, Sato anuncia que assim que se formar, os dois voltarão até essa praia para se casarem. Eu sou o melhor. De volta à cidade, Kojima vai até um bar com outra professora. A moça pergunta sobre sua viagem, a qual ela diz que foi maravilhosa. Nesse momento, uma ligação de Sato chega, e Kojima atende o celular ansiosa para falar com ele. Mas é aí que a outra professora fica triste, pois ela inveja que Kojima tenha uma relação com seu aluno, quando ela nem sequer tem o número do Suzuki, o amigo de Sato que ela gosta. Horas antes, Sato revela que está namorando a professora demônio, então anuncia que a partir de agora vai almoçar com ela. Isso faz com que Suzuki fique sozinho novamente, pois devido à sua aparência ele sempre é deixado de lado, mas dessa vez é diferente, pois sua professora resolveu se aproximar dele. Ela se oferece para fazer companhia para ele, mas devido a seus medos, ele pergunta se ela tem medo dele, mas quando ela diz que nenhum professor deve temer um aluno, ele fica encantado. A seguir, os dois comem juntos, mas um imprevisto acontece, quando Mayu Matsukaze cai na fonte em que eles estão sentados, e bom, isso resulta em uma cadeia de eventos que um bom anime Kishi apresentaria. Logo ele se desculpa pelo ocorrido e oferece seu moletom para ela. Mais tarde no vestiário, Kana questiona sobre o moletom que ela veste, mas antes que Kana continue, Mayu grita que professores não devem andar com os alunos, e isso a pega de surpresa. Porém, sua conversa é interrompida quando o cartão do metrô cai do moletom. Então Mayu leva o cartão até ele no metrô, mas acidentalmente ela fica presa no vagão, e devido a uma manobra curva do trem, a blusa dela acaba rasgando. Por sorte, Suzuki age rápido e a cobre. Não demora e logo o trem chega à estação de destino. Na estação ambos são parados por um guarda que suspeita de um possível caso de incômodo, mas Sayu nega e diz que ambos são um casal para se livrarem de problemas. Dias depois, Suzuki vai até um fast food comprar seu lanche infantil. Mas como sempre ele é hostilizado por sua aparência, mas logo sua doce professora surge fazendo o mesmo pedido. E após ambos saírem do fast food, uma forte chuva começa a cair. Por sorte, seus dois irmãozinhos surgem com guarda-chuvas para ele. E como ela morava perto, ele ofereceu para os dois dividirem o guarda-chuva. Ela aceita. Porém no meio do caminho eles se deparam com um caminhão do Isekai. Mas como ninguém queria virar um prota-pelão em outro anime, Suzuki resolveu proteger a todos com seu corpo. Claro que alguns incidentes aconteceram no caminho. Voltamos à noite no bar, onde Sato vai buscar sua namorada prestes a dormir de tanto beber. Por outro lado, Mayu fica sozinha no bar e adormece na mesa. Durante o sono, ela sonha em estar atrasada para a aula. Porém no caminho da escola ela tropeça e cai. Nesse instante seu príncipe sem cavalo branco surge e a carrega em suas costas. Mas para sua surpresa, seu sonho se torna realidade, pois assim que acorda, ela se depara com Suzuki a carregando nas costas. Ele informa que Sato ligou para ele ir buscá-la no bar antes que caia em algum bueiro. Esse sentimento de proteção e preocupação com ela a faz se apaixonar ainda mais por ele. No dia seguinte na escola, conhecemos Takashi Takahashi, do colégio Kavanuma. Ele é um bom garoto, diferente de sua monitora Ikaria Sakura que é ligado nos 320. Mais tarde, ao voltar para seu quarto, ele se depara com sua supervisora, e quando ele pergunta o que ela faz lá, ela diz que seu ar está queimado, então ela veio usar o seu. Nesse momento ele é puxado para a cama com ela, e antes que consiga falar algo, ele se lembra que os dois são amigos de infância, e que ela sempre cuidou dele. Por esse motivo ela sempre vai ter um carinho excessivo por ele. Porém assim que ela dorme, ele tenta se levantar, mas sem notar, a blusa dela acaba subindo por acidente. Ele até tenta resolver o problema, mas as coisas saem do controle, e só pioram quando ela acorda. E por mais que ela mantenha o controle na frente dele, sozinho os sentimentos tomam conta. No dia seguinte, Ikari o leva para fazer comprar, mas assim que ele percebe onde ela está indo, ele tenta sair correndo,
mas ela facilmente o faz ficar, então ele é forçado a escolher algo para ela. E quando a entrega, ela percebe ser bem dramático. Já Takashi não aguenta ficar mais lá e a puxa para fora da cabine da loja. Alguns dias depois, a turma de Takashi vai em uma trilha guiada pela professora de educação física Ikari, mas devido ao seu sedentarismo, Takashi se cansa rápido. E quando ela tenta falar com ele, ele se assusta e acaba caindo no rio Ikari também. Por sorte, eles encontram um lugar para se abrigar, mas Takashi começa a sentir os efeitos do frio. Então Iraki resolve ajudá-lo a se aquecer, e graças à sede que ele sentiu e ao nervosismo de Ikari, mais situações aconteceram entre os dois. Mas logo ele cai no sono e se lembra novamente de sua infância com ela, onde ela sempre cuidava dele. Então ele revela que a ama, isso a pega desprevenida. De volta à escola, o festival está para começar, e Mayu se veste de aluna para fazer companhia para Suzuki. Mas no caminho Ikari a provoca e indica uma brincadeira de polícia e ladrão, onde ela e Suzuki ficam presos em uma sala, até encontrarem a chave para fugir. Agora sozinhos, ela pergunta se ele ouviu a conversa dela com Ikari, ele tenta disfarçar e dizer que não, mas seu nervosismo faz derrubar a chave que acabou de achar, e novamente mais alguns incidentes acontecem, até chegarmos ao ponto que Suzuki passa a se desculpar por tudo, mas ela o diz para não fazer isso, então ela revela que o ama, mas assim que percebe o que falou, ela sai correndo. E por mais que ele pense que uma relação entre aluno e professor é errado, ele percebe o clima ao seu redor, e nota que talvez não seja um problema como pensa. Ainda no festival, Takashi e Saya são designados para cuidar da mansão de sustos, e como Takashi se exibiu como alguém corajoso, Ikari resolveu se adiantar para assustá-lo, pois ela sabia que ele é alguém medroso. Bom, seus ciúmes também influenciaram em seu plano. Mas antes que conseguisse avançar muito na casa, ela acaba caindo em um buraco no chão e fica presa. Não demora e Takashi e Saya os acham. Saya vai pedir ajuda e quando ele tenta ir junto, ela o puxa para ficar. Porém ele acaba caindo em outro buraco. Mas ainda assim tenta ajudar sua professora. Porém devido à grande quantidade de água que ela ingeriu, ela sente vontade de usar o trono. Então Takashi se vê obrigado a encontrar um balde para salvá-la. Logo depois Saya volta com ajuda para resgatar a professora, mas o incidente de antes fazem as coisas ficarem embaraçosas. Mais tarde, Saya informa Takashi e Mayu sobre o urso do amor que está criando problemas na escola. Ela diz que as pessoas que o urso incomodou estão tendo sucesso ao se confessarem. Nesse momento Mayu desaparece. Dentro da escola descobrimos que o urso era Ikari. A mesma se escondeu em uma sala para fugir dos doidos que criaram o boato sobre o urso do amor. Porém nesse momento Takashi entra na sala e diz que sabia que era ela, o que a deixa incomodada pois ela se sentiu sozinha depois do que aconteceu na casa assombrada. No corredor, Mayu avista um pé gigante e pensa ser o urso do amor, então ela corre até ele e pede sucesso sobre seu amor a Suzuki, mas para sua surpresa, era o próprio Suzuki que ela implorou. Em resposta ele diz que atualmente ele é apenas um estudante sem nenhum dinheiro, mas após se formar ele encontraria um emprego para viverem juntos. Ao mesmo tempo, uma quarta professora surge e observa tudo ao redor. Mais tarde em um restaurante, conhecemos Kon Tanaka, um jovem colegial que trabalha em meio período. Nesse dia ele descobre que os três estão namorando suas professoras, então ele promete arrumar uma namorada também. Porém ele é alguém vergonhoso, e em seu trabalho só tem bombado, o que dificulta sua vida amorosa. Porém nesse dia ele esbarra na enfermeira da escola, a deixando molhada, e por mais que ele tentasse se desculpar, ela é Chizuru Tachibana, a rainha do gelo. Você deve estar se perguntando por que desse nome certo? Bom, ela costuma mandar os alunos doentes se virarem por si só com seus cuidados. Mas Takana ainda assim tenta ser educado e oferece sua blusa para ela. Ela aceita e começa a se trocar ali mesmo. Bom, já sabem o que vem por aí, mas dessa vez alguém toma dano. No fim ele se desculpa novamente e sai correndo para fugir dela. Ela nota isso. Então vai até Ikari para pedir ajuda em como ter uma boa relação com os alunos. Em resposta ela diz que enfermeiras têm a fama de serem gentis, mas ela é um caso à parte, afinal ela não tem expressão alguma, então ela sugere que ela pratique. Cortamos para a casa de Takana que se prepara para mais um Natal sozinho, mas felizmente esse ano ele terá companhia. Chizuru aguarda em sua casa com uma câmera. Ela diz que veio fazer companhia para ele, então ele pergunta mais sobre ela, concordando. Ela mostra um vídeo sobre ela mais ainda criança e depois coloca um vídeo dela no último Natal. Ela explica que sempre grava os vídeos no fim de ano, pois assim não se sente solitária em uma data que tanto gosta. Ao ouvir tudo, ele se pergunta se ela veio para evitar ficar sozinha ou se gostava dele. De repente outro incidente acontece, onde um bolo sai voando e o champanhe explode causando uma bagunça no carpete. No fim da noite, ela entrega um presente para ele, e graças a seu preparo, ele tinha um presente guardado para entregar a alguma pessoa que viesse em sua casa. Assim que o abre, ela encontra um ursinho que a faz sorrir novamente igual à sua infância. Porém no caminho de volta, ela percebe que acabou trocando os presentes.
Então, para se redimir sobre seu erro, ela o convida para uma viagem que ela ganhou em um sorteio. E quando ele aceita, ele mal sabia das breves confusões que iria se meter. Ao chegar ao litoral, eles logo percebem uma placa proibindo nadar, mas um acidente acontece e os dois acabam no mar. Então, após uma boa luta para subirem as pedras, a tarde chega e Chizuru se entristece por não terem conseguido se divertirem nesse dia, mas ainda havia outros dias para aproveitarem. Ela então o convida para ver as estrelas no bosque, mas de repente uma chuva começa a cair, forçando os dois a irem se abrigar em uma caverna. Porém, ao adentrar a caverna, um deslizamento os fazem cair mais no fundo dela. E por mais frustrante que tenha sido a noite, a luz do luar entra na caverna refletindo nos estalactites criando um clima romântico, mas é aí que ela é pega de surpresa ao perceber que está se apaixonando novamente. Voltamos para a cidade no dia de São Patrício, onde os alunos aguardam ansiosos por um presente de chocolate, mas não é o caso de Takana, então ele decidiu ir embora na neve. Porém no caminho ele encontra Chizuru na neve. Os dois vão à enfermaria para se aquecer, e é nesse momento que ela revela que preparou uma caixa de chocolate para ele. Takana então resolve declarar seus sentimentos para ela, porém ela o recusa sem explicações, criando um clima tenso no ar. Dias depois, a formatura de 3 dos garotos acontece, mas devido à sua dor da rejeição, os garotos resolvem fazer uma festa na casa de Tanaka. No entanto, as professoras também comparecem à diversão, mas um incidente gastronômico faz Chizuru se sujar. Tanaka então vai buscar uma camisa extra para ela. No entanto, enquanto estava se trocando, Chizuru acabou derrubando um quadro deles. Nesse momento, Tanaka entra no quarto preocupado, apenas para encontrar sua professora em apuros com a sua vara esportiva. Preocupado que ela possa ter se machucado com o anzol, Taka entra rápido para ajudá-la a cortar as linhas da vara. Porém, agora que estão sozinhos, Chizuru aproveita esse momento e revela que dentro da caixinha de chocolate, ela deixou um bilhete explicando o motivo por tê-lo rejeitado antes, o que surpreende Tanaka. Ela diz que agora que ele se formou, os dois podem se tornar um casal. De volta à sala, Tanaka propõe a ideia para eles planejarem uma viagem em grupo. Dias depois, o quarteto de casais se reúne para irem às fontes termais, mas ao chegarem ao hotel, eles descobrem que Kojima fez a reserva errado, então só tem quarto para 2 pessoas, sem saída. Cada casal sai em busca de um hotel para passarem a noite. Takashi e Ikari vão até uma biblioteca com sala de jogos para passar a noite, mas Ikari acaba entendendo errado quando Taka diz a ela que deseja ir para a cama, então ela sai correndo. Nas fontes, Mayu e Kojima conversam sobre a situação embaraçosa da reserva do hotel. Por outro lado, Takana e Chizuru encontram um lugar com um abajur que simula estrelas no teto, o que cria novamente um grande clima dramático para eles. Bom, Takashi começa a ficar nervoso, e só aí ela percebe o motivo ao ver um panfleto do lugar. No hotel, Kojima e Sato decidem entrar em campo para mais drama de enredo. Por outro lado, Takana ainda está custando para acreditar em sua vitória. E assim termina essa história. Comentem Sensei para a versão estendida. Se gostaram, deixem um like e inscreva-se para mais. Até breve.